falando sobre um assunto que é um tanto polêmico entre a família e a escola, justamente o tema que eu estou abordando aqui, que é a família e a escola, é quando o aluno, quando ao longo do ano, né, acontecem as recuperações por bimestre ou por semestre, e quando acontece uma situação do aluno não atingir a nota e ele correr o risco de ser reprovado. E aí, deve ou não ser reprovado? O que acontece com esse aluno? Todo aluno, ele é capaz de aprender, mas ele precisa ser avaliado continuamente, por isso, a existência da escola. A aprovação automática, que é aquele sistema que é que o aluno, independente dele ter atingido nota, né, nas avaliações ou não, ele é aprovado automaticamente, ele passa para o ano seguinte, e isso não é legal. O que acontece? No meio da pandemia, quando começou a pandemia, veio aí uma decisão do MEC dizendo que nenhum aluno seria reprovado, que eles seriam aprovados para não ficar prejudicado no ano letivo. Isso foi um problema muito sério. Muitos pais chegaram a tirar seus filhos das escolas, porque como que eles seriam aprovados sem conhecer o conteúdo, sem ter aprendido? E isso é muito sério, né? A programação continuada, que é quando você continua de... O que é a progressão, que é a mesma coisa de programação continuada? Essa progressão é quando você passa de fase. É que nem um videogame, você passa de um ano, passa para o outro, se você não acertar todos os desafios, você não passa de fase, assim é a escola. Mas temos hoje em dia uma facilidade que ajuda a frustrar menos o aluno, porque o aluno suponhamos que ele seja bom em todas as matérias, mas em português ele não se saiu muito bem, e por causa de português ele ser reprovado e ter que fazer tudo de novo, que é algo extremamente desmotivante. Então hoje já é possível o aluno ficar reprovado nessa disciplina, em até 3 disciplinas, e fazer elas no horário alternativo. Consequentemente, ele passa de ano, mas essas 3 ele fica na dependência. Chama-se dependência mesmo. Então, esse é o modelo mais assertivo para que os alunos possam não estudar de forma desmotivante e também não ficar pendente com nenhum conhecimento. Aí o procedimento como é que é? Ele passa para o ano seguinte, suponhamos que no período da manhã ele sai do primeiro ano, vai para o segundo ano, e no período da tarde ele faz as matérias que ele ficou de dependência. Então, ele faz os 2 anos ao mesmo tempo, a dependência e o ano novo e o ano novo, escolar novo que ele está fazendo. Eu me lembro que uma vez, quando eu estava no primeiro ano, eu me tinha mudado de estado, uma mudança de conhecimento muito grande, e a estrutura escolar para a escola que eu tinha mudado era inferior à que eu estava acostumada a trabalhar, a estudar. E aí, eu fiquei 6 meses sem aula de física, né? E quando minha mãe decidiu me mudar de escola, porque eu estava prejudicada, porque eu não tinha professor de física, era uma escola estadual. E ela me colocou numa escola conveniada que o professor de física, todo mundo, assim, não era o terror, todo mundo gostava demais dele, mas era aquela aula difícil de acompanhar. E quando eu vi que todos os alunos acompanhavam a aula dele, professor Raimundo, quando eu vi que todos os alunos acompanhavam a aula dele, eu não conseguia acompanhar porque eu não tinha aprendido nada. Eu no primeiro ano não tive física do começo do ano até julho. Então eu não tinha conhecimento de nada de física. Então, quando veio a primeira prova, eu tirei 0,5. Porque ele considerou um raciocínio de lógica de sinal ali, que foi um fiasco. Eu nunca tinha tirado uma nota tão baixa. Eu chorava demais, porque aquilo ali pra mim era o absurdo. E foi quando minha mãe me colocou numa específica de física. E o professor dessa específica de física tinha sido aluno do Raimundo durante os 3 anos, o primeiro, segundo e terceiro ano. Então, ele sabia todas as técnicas que o professor aplicava em sala de aula. E eu fiz ali um mês de específica de física. E aí, quando eu fui fazer minha prova, minha próxima prova, eu tirei uma nota 7,5. O professor me chamou para conversar. Falei, Daniela, eu não estou querendo desfazer da sua nota, mas você saiu muito mal na primeira prova, né? Se você conseguiu fazer uma nota 7,5, né? O que aconteceu? Como é que você... Né? Eu falei, não, eu entrei na específica do professor fulano de tal, e inclusive todos os colegas da minha sala faziam essa específica com esse aluno que tinha sido, com esse professor que tinha sido aluno do Raimundo. Então todo mundo da minha sala sabia muito sobre física. Não tinha aquele aluno que era desrespeitoso, que não conhecia, né? Porque eu era novata. Aí ele pegou e falou assim, você se incomoda de fazer outra prova? Você faz outra prova aqui pra mim, na minha frente? Eu faço. Eu peguei e tirei 8,5 na prova. Então aumentei 1 ponto. Aí falei pra ele considerar, porque era justo considerar aquele 1 ponto. Ele falou, não, é justo sim. Então realmente você aprendeu. E depois que eu aprendi esse conteúdo, nunca mais eu esqueci, de forma que eu passei a dar aula de física quando eu comecei a dar aula de matemática. Então os meus estudos com os meus colegas dessa escola se tornaram mais leve. Então, por quê? Porque eu já conhecia, eu já entendia. Então, de fato, eu aprendi. Aí vem a grande questão. Meu filho deve ser reprovado? Ele deve fazer recuperação? Ele deve fazer recuperação, ele deve estudar, ele deve se dedicar ao máximo
que ele puder para poder ter o melhor desempenho, né? E isso não vai prejudicar ele em nada. Então, suponhamos que ele fez ali o primeiro bimestre e não saiu muito bem, hoje as escolas têm facilitado recuperações por bimestre ou por semestre. Antigamente as recuperações eram só no final do ano, se não passasse, era conselho de classe e acabou. Hoje tem várias oportunidades para o aluno poder demonstrar o seu conhecimento. Então, se ele ficou de recuperação, procura entender logo de início, o porquê que ele ficou de recuperação, o que está acontecendo com o processo de dificuldade dele, como que está sendo isso dentro da sala de aula, conversa com o professor para entender como que é o comportamento do seu filho naquela aula. Se o professor pega e fala, não, seu filho conversa demais em sala de aula, então já é uma questão educacional que vai ter que vir de casa. Em casa ele tem que entender, ele tem que aprender que na sala de aula não se deve conversar fora de hora, né? Agora, se o professor pega e fala, não, ele é relapso que eu digo assim, ele fica voando, né? Fica desatento. Então, é algo a ponto de fazer um exame para ver se de repente ele não pode estar desenvolvendo um TDAH, um TDA, né? Que é o transtorno de déficit de atenção. Então, é muito importante ver, porque de repente o aluno ele é disperso e a família não percebe. E é onde ele vem só com notas baixas, notas baixas, notas baixas. Então, de cara, logo no primeiro bimestre, procura saber como que está sendo o ano escolar do seu filho. Se ele estiver apresentando alguma dificuldade que venha sobrepor todos os critérios, aí faça um teste, procure um médico, procure um neuropsiquiatra, procure um psicopedagogo, procure ajuda para que possa sanar melhor essas dificuldades. Eu, como monitora, eu não substituo esses profissionais. Eu preciso, na verdade, eu atendo eles já com o laudo que já vem para mim. Olha, Dani, o laudo tá aqui, meu filho, foi diagnosticado com TDA e eu preciso de ajuda. Aí eu entro em ação, certo? E é tão complicado essa questão da dificuldade, da reprovação, da recuperação em si, que isso prejudica o meio social dele na escola também. Então as pessoas começam a deixar meio que de lado, nossa, eu quero andar só com quem tira nota 10. Não, aquele ali, ele é um aluno lá do fundão, ele não, às vezes ele não é nem o aluno do fundão, que a gente costuma falar, o aluno da bagunça, né? Mas é um aluno disperso, é um aluno que não tem atenção. Então as pessoas não têm interesse em caminhar com ele, e isso ele fica prejudicado, é onde ele fica sozinho, é onde ele fica isolado, né? Então, falando um pouquinho mais sobre a recuperação, é preciso analisar ao longo do ano sobre as dificuldades, como eu falei, né? Então, assim, se ele ficar de recuperação, então tente trabalhar o lado positivo nele, que ele vai estudar, que ele vai, de fato, aprender, que se ele ficou de recuperação é porque algo ficou insuficiente. E essa insuficiência, ela não pode ser tratada como um desprazer, né? Suponhamos que seu filho reprove de ano, né? Então tem que atentar para o lado positivo dessa reprovação. Fazer ele entender que ele reprovou, não porque ele, às vezes ele sofre bullying, chamam de burro, chamam, né, disso, aquilo, não por esses motivos, mas é porque ele estava com a mente muito ocupada, a mente muito cheia, e isso é verdade. A mente, o raciocínio da pessoa fica tão perturbado, fica tão descontrolado, que ele não consegue controlar ali o seu pensar, o seu raciocinar, né? E uma coisa que é bacana de trabalhar, que quando eu reprovei, né, em física, que eu contei aqui a experiência, que eu aprendi o conteúdo, eu pude estudar depois com colegas, e eu pude ajudar pessoas que não sabiam, porque de fato eu tinha aprendido. Então, procurar tentar trazer um lado positivo de toda uma circunstância que pode ser ruim naquele momento. Mas quando ele vai aprender, e ele vai poder, inclusive, ajudar outras pessoas. Então, é muito interessante essa questão. É interessante e muito importante falar sobre a avaliação, os processos avaliativos do aluno em sala de aula, sobre a recuperação, sobre a reprovação, sobre o porquê que tudo acontece. Então, cada caso é um caso. Então, como monitor, você pode ter mais liberdade para poder conversar sobre cada assunto.